E aí galera, aqui quem fala é o Giovanni do clã Tactical Group. Desculpe a ausência aí dos vídeos aí, fiquei muito tempo aí sem postar vídeo. O clã hoje já tá nível 5 aí. Fiquei uns tempos aí sem postar vídeo por causa que trabalhar, cuidar de guerra, cuidar da casa, cuidar do dia a dia aí, exige muito tempo, daí a gente quase não tem tempo aí pra fazer vídeo, mas eu vou tentar aí fazer um por semana. O clã tá aí hoje aí com 42 pessoas aí. Galera aí todos aí sabem atacar, independente do centro de vila. Galera aí manda bem aí, nós temos nosso registro de guerra aí. Nós aí perdemos apenas uma guerra até hoje, desde a criação do clã. Nós ficamos aí mais de 36 guerras invicto. Nós tá perdendo para esse clã aqui nível 7, os caras eram realmente muito bom. Mas também a guerra veio muito disparelha, deixei a guerra procurando muito tempo aí. Daí acabamos pegando um clã muito mais forte do que a gente. Mas mesmo assim a gente fizemos uma boa guerra aí, perdemos uma vez, mas perder também faz parte. Já estamos aí várias guerras aqui sem perder já, perdemos uma e já estamos aí bastante guerra sem perder. Deu o detalhe aqui da antepenúltima guerra que nós jogamos. Foi contra esse clã aqui nível 6, nós clã nível 5. A galera do inimigo eles eram desorganizados, não sabia atacar, só tinham vila forte, mas na hora de atacar não sabia atacar. Acabei humilhando eles. E os só 200 de Vila Nova aí sem fazer 100%. Os de baixo aqui foram todos aniquilados. Vê como é que tá o clã deles hoje. A maioria abandonou o clã. Geralmente quando o clã luta contra nós aí, geralmente eles abandonam o clã. Vamos aí ver aqui a última guerra que nós disputamos aí. Registro de guerra. Última guerra. Foi contra esse clã nível 4 aí. Foi meio covardia aí. Da Supercell aí. Mas os caras aí em Vila Boa aí não souberam atacar porque não quiseram. Nós aí metemos 100% todo mundo aí, eu meti 100% no 1, o Paulo já meteu no 2, no 3 também já meteu 100%, o Caleb fechou 4 aí 100%, José aí 100% no 5 aí galera, tudo mandando bem. Romário aí, o 6 fechou 100% no 6. Galera aí ataca tudo para 100%, não tem essa de 2 estrelas, atacou 100%, pronto, já fechou. A maioria das guerras aí sobra bônus aí pra nós. A gente já fecha tudo no primeiro ataque. Se é o clã inimigo aí, dá pra ver que saiu bastante gente, várias pessoas abandonaram o clã. E é isso aí galera. Começar a fazer vídeo de volta, esse é o vídeo aí de retorno aí. A fazer vídeo. Vou tentar fazer um vídeo aí por semana. Eu queria mostrar a replay aí pra vocês da guerra passada, mas hoje a Supercell atualizou o jogo. Botou um avisinho aqui das novidades que vai vir, avisando sobre o escudo. Que todo mundo já sabe que vai vir atualização, vai vir sendo de Vila 11 e tal. Então hoje à tarde a Supercell fez uma pequena atualizaçãozinha, onde sumiu os replays de guerra. Quando a Supercell modifica o jogo aí sempre some os replays. É isso aí galera, vou voltar aí a fazer vídeo aí. Espero que gostem aí, mostrar como é que vai ser antes de terminar o vídeo, mostrar contra o que a gente vai disputar. A guerra começou agora. Vou mostrar o número 1 aqui deles aqui. Tá rapidinho aqui, esse aqui é o número 1. Esse é o cara que eu vou ter que fazer 100%. Vamos ver se eu consigo. Toda guerra geralmente eu faço 100% em centro de Vila Nova. Esse aqui é o 2. Que é a missão do Caleb fazer 100%. Vamos ver aqui o 3 aqui. Esse aqui é o 3 também, tudo defesa maximizada aí. Muro ainda tá nível 8. Missão do Paulo fazer 100% aí pra nós. De baixo aí eu sei que todos eles fazem 100%. E é isso aí galera. Vou terminar o vídeo por aqui. E próximas guerras aí, vou juntando replay aí pra mostrar pra turma aí. Começar a participar aí com os membros do clã nos vídeos. É isso aí galera, valeu.